Fala pessoal do YouTube, estou aqui mais uma vez para gravar hoje sobre um assunto totalmente diferente do vídeo passado. Chega, sai para lá política, sai para lá Lula, sai para lá tudo esse povo doido aí. Vamos falar hoje sobre a interpretação da Bíblia, como a igreja, quais são as diretrizes que a igreja nos dá para interpretar a Bíblia. Eu estou lendo esse livro aqui, que eu não vou editar o vídeo, não vou fazer virar ao contrário, e vocês vão ter que ver espelhado mesmo ao contrário assim, que se chama Documentos sobre a Bíblia e sua Interpretação. É uma coletânea de documentos da Paulus. A Paulus fez uma coletânea de documentos que tratam de diretrizes de como a igreja nos pede que interpretemos a Escritura. Como a igreja ensina, na verdade, diz que tem que ser a interpretação da Escritura, da Bíblia Sagrada. Isso eu fiquei muito interessado, porque na semana passada teve a Semana Bíblica na minha paróquia, eu fui um dos palestrantes, e fiquei muito interessado em como a Igreja Católica, quais as diretrizes a Igreja Católica dá para interpretação da Escritura. Eu já tinha esse livro, já tinha lido um pedaço da primeira encíclica, e agora eu retomei com mais vontade, doido para ler tudo, e por isso eu estou lendo mais coisas. Eu já li as duas primeiras encíclicas, então aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encíclicas. Eu já li as duas primeiras, faltam 6. Então elas estão em ordem cronológica. A primeira, a qual eu vou comentar hoje, e no próximo vídeo eu quero falar sobre a segunda, que é a Spiritus Paráclitos, de 1920, do Papa Bento XV. A primeira que eu vou falar hoje é a carta encíclica Providentissimus Deus. Não sei se é assim que pronuncia corretamente o latim, mas escreve assim, Providentissimus Deus, do Papa Leão XIII, de 1893. Esta carta encíclica de Leão XIII é tratada pelo Papa Pio XII, que vai escrever o terceiro documento que eu vou ler, de 1943, a Divino Afflante Spiritu, que é a próxima que eu vou ler. É tratada, então, a Providentissimus Deus, do Papa Leão XIII, é tratada por Pio XII, também Papa, como a carta magna da interpretação e da exegese bíblica. Então, se você é católico e se interessa muito pela exegese bíblica, pela interpretação bíblica, e gosta dessa área de estudo da Sagrada Escritura, você certamente precisa ler esses documentos, não só os últimos. É muito comum que a maior parte das pessoas leiam o que tem de atual e pronto, acabou. Não precisa mais ler o resto. Mas, considerando que Pio XII diz, a primeira delas aqui, a Providentissimus Deus, de Leão XIII, de 1893, é a carta magna da exegese católica. Então, é extremamente importante lermos ela e não corremos logo para as mais novas. Temos aí as mais recentes, a Verbum Domini, de Bento XVI, de 2010. Temos, não sei porque está escrito em português o título, mas a Interpretação da Bíblia na Igreja, Pontifícia Comissão Bíblica, de 1993, o ano que eu nasci. Então essas são mais recentes. Tem a Dei Verbum, de 1965, do Vaticano II, que é do Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática. Mas é importante que a gente leia tudo. A gente lê tudo. Leia todos esses documentos aqui, são muito importantes. Tem mais ainda além desses. Muito mais além desses. Tem um vídeo do o professor Carlos Nogueira, onde ele cita vários outros documentos, decretos da Pontifícia Comissão Bíblica. Não estou dizendo que eu concordo com tudo que o Carlos Nogueira diz, só estou dizendo que nesse vídeo, quando ele fala da nova exegese bíblica, ele vai citar vários outros documentos. Então é uma boa para você colher, anotar os outros documentos e ler ainda mais do que esse, se você quiser. Mas é o seguinte, eu anotei algumas coisas aqui. Na verdade, eu grifei várias partes, muitas páginas. Tem páginas aqui que eu grifei quase que inteiras de amarelão aqui, com marcador. E eu quero ler algumas partes. Tem
algumas citações que eu já fiz desse livro em outro vídeo, mas não era um vídeo sobre isso, sobre a interpretação da Bíblia, e eu quero fazer uma sequência com todos os documentos, um de cada vez. Então, hoje eu estou trazendo sobre a Providentíssimos Deus. No segundo vídeo, no próximo vídeo, eu vou fazer sobre o segundo que eu li, que eu preciso consultar aqui o nome, porque é nome em latim, não é fácil de decorar. Spiritus Paráclitos de Bento XV, de 1920. Então, hoje eu vou falar aqui sobre a Providentíssimos Deus, de 1893, do Papa Leão XIII. Ela começa dizendo: a todos os veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos e bispos do orbe católico, em graça e comunhão com a sé apostólica, sobre o estudo da Escritura Sagrada. Então, o estudo da Escritura Sagrada é o tema. E lembrando que esta é, como chamada por Pio XII, a Carta Magna da Interpretação da Exegese Bíblica. Vamos lá. A primeira citação, que fala sobre Deus ser o autor da Bíblia. Essa carta encíclica não nega que o texto da Bíblia, os textos da Bíblia foram escritos por homens com características e linguagem humana, e não nega nada disso. Não nega que foi escrito num determinado momento da história, não nega que todo tipo de ciência deve ser excluída da exegese bíblica. Não está nem um pouco em contradição ou sendo condenada por aquilo que é tratado como fundamentalismo no documento da interpretação bíblica de 1993 da Pontifícia Comissão Bíblica, que é o mais atual e que o pessoal gosta mais de ler e citar, principalmente para falar contra os documentos mais antigos, para brigar com interpretações mais tradicionais, com interpretações mais literais. Então, aquele fundamentalismo condenado lá não tem nada a ver, e não chega nem perto daquilo que a Providentíssimos Deus trata, ensina, porque ela não nega nada daquilo que não pode ser negado. Então, ela acredita, mas, contudo, entretanto, ela ensina que Deus é o autor e o homem é como que um instrumento, uma ferramenta. É como se Deus é quem aperta o parafuso, mas ele usa uma chave de fenda. Essa chave de fenda seriam os autores bíblicos. Então Deus está ali o tempo todo, quase que ditando aos ouvidos dos escritores, mas não está ditando de fato mesmo. O escritor não está ouvindo uma voz escrevendo, mas todo o seu ato, toda a história, tudo contribuiu. A providência de Deus guiou todas as coisas de forma que o próprio Deus, o Espírito Santo, é autor da Sagrada Escritura. Vejam só. Esta revelação sobrenatural, segundo a fé universal da Igreja, está contida nas tradições não escritas e também nos livros escritos na Bíblia, que são chamados sagrados e canônicos, porque, tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e, como tais, foram confiados à Igreja. Então, Deus é o autor das Escrituras. Isso é dito com ainda mais clareza, com ainda mais força na próxima encíclica de Bento XV, mas vamos deixar para quando a gente chegar lá. Então, Deus que antes falou por meio dos profetas e depois ele mesmo por meio dos apóstolos, é também autor das Escrituras, que são chamadas canônicas e que são oráculos e locuções divinas. O próprio Deus é tido como autor. Então, o próprio Deus é tido como autor da Sagrada Escritura. Como eu disse para vocês, não é que ele catou uma caneta, que ele pegou uma caneta na mão, um lápis, uma pena, sei lá o que, escreveu em qualquer lugar. Deus não escreveu, mas ao mesmo tempo ele escreveu. Deus não escreveu manualmente, não pegou nem uma caneta e escreveu com seus dedos, com suas mãos, mas ele guiou de tal forma, por meio da sua soberana providência, a humanidade, que é impossível, torna-se impossível dizer que Deus não é o autor da Escritura, porque Deus é aquele que inspira o autor bíblico a tal ponto de que ele, sendo o autor da Sagrada Escritura, não é possível que existam erros. Não é possível que existam erros na Sagrada Escritura. Então, outra coisa que está clara
nos documentos, nesse documento da Providentíssimos Deus, é que a Escritura é inerrante. Existem 3 pontos fundamentais que são destacados, né, nessa carta encíclica, que são a inspiração divina da Sagrada Escritura, ou seja, Deus foi quem inspirou. Por consequência, o segundo ponto, a inerrância, se Deus, que a suma verdade, escreveu, é o autor da Sagrada Escritura, mesmo que tenha escrito por meio de um instrumento chamado pessoas, que viveram na história em diversos períodos, não é possível encontrar erros. Então a Escritura é inerrante. É o segundo ponto, que sai do primeiro, porque já que Deus é o autor, não pode errar. E o terceiro ponto é... Qual que é o terceiro ponto? Deixa eu ver aqui que eu anotei no meu celular e eu já estou esquecendo. Ai, caramba. Então são três, eu anotei aqui como 3 pilares da exegese católica. Deixa eu ver aqui, tenham paciência comigo. Vou pesquisar a palavra aqui, pilares. E aí vou achar aqui, 3 pilares da exegese católica. Inspiração divina, inerrância absoluta. Isso é frisado com muita força. Principalmente no segundo mandamento, que é baseado na Providentíssimo Deus, que é o documento de Bento XV, que eu vou fazer, que eu vou fazer o vídeo no segundo, que vai ser o segundo vídeo, vai ser o tema do segundo vídeo. E o terceiro ponto é a suprema autoridade da igreja na interpretação bíblica. Então é assim, esses 3 têm que andar junto. A gente tem que saber que foi Deus Deus é o autor da Sagrada Escritura. A Escritura é inerrante. E quem é o intérprete autorizado da Sagrada Escritura é a igreja, é o magistério da igreja. Então, sabendo dessas coisas, eu consigo chegar numa... meio que matemático e simples, eu consigo fazer uma interpretação, e a minha interpretação é infalível? De forma alguma. A interpretação infalível é da igreja. E nós sabemos que a igreja não se manifesta, não faz um comentário bíblico de cada versículo. Mas os dogmas, toda a doutrina católica provém e brota e pode ser encontrada de forma explícita ou implícita na Sagrada Escritura. Então é isso. Esses são os 3 pilares que brotam aqui da Providentíssimos Deus. E o que eu acho muito legal aqui é que ele fala muito contra, ele bate bastante nos inimigos das diretrizes que ele mesmo está dando para a interpretação bíblica. Ele fala dos racionalistas. Primeiro ele começa falando um pouco já dos protestantes. Isso já tem que ser descartado da forma como eles interpretam a Escritura. Mas e depois ele entra falando dos racionalistas. Ele diz o seguinte: agora a luta é contra os racionalistas. Eu vou ler um pouquinho antes, mencionando onde ele menciona aqui os protestantes sem falar a palavra protestante. É claro que a luta teve que ser travada antes contra aqueles que, baseados no seu próprio juízo particular e repudiando as tradições divinas e o magistério da igreja, veja, tá vendo? Vão contra o terceiro pilar aí da interpretação bíblica. Afirmavam que as escrituras eram a única fonte da revelação e o árbitro supremo da fé. Agora entra na parte que eu grifei, agora a luta é contra os racionalistas, os quais, como filhos e herdeiros dos primeiros, baseando-se igualmente no juízo próprio, repudiam da maneira mais absoluta até esses elementos próprios da fé cristã, recebidos dos pais. Com efeito, eles negam completamente quer a revelação divina, quer a inspiração e a escritura sagrada, e andam dizendo que outra coisa não são do que artifícios e invenções dos homens, que não contêm verdadeiras narrações de coisas que realmente aconteceram, mas fábulas inúteis e histórias mentirosas. Desta forma, não temos nelas vaticínios ou oráculos, mas somente predições feitas depois dos acontecimentos ou adivinhações por intuição natural. Não apresentam verdadeiros
e próprios milagres e manifestações do poder divino, mas trata-se de acontecimentos maravilhosos, porém nunca superiores às forças da natureza ou de magias e mitos, e dizem que os evangelhos e os outros escritos apostólicos devem certamente ser atribuídos a outros autores. Então vejam só, ele é claro e enfático aqui em dizer, em bater nos racionalistas que tentam tirar todo tipo de transcendência do texto bíblico. Tudo aquilo que parece ser transcendente, milagroso, ele elimina, ele corta fora. Não, esse é o racionalismo que ele está combatendo. Esses que falam, não, calma aí, milagre dos pães e peixes? Não é milagre. Aqueles que pensam assim, calma aí, abriu o Mar Vermelho? Abriu o Mar Vermelho, o povo passou a seco? Não, calma aí, isso aí pode ser explicado de forma natural. Tá bom. Deus pode ter usado do fenômeno natural? Pode. Mas ele usou do fenômeno natural bem na hora que o povo precisava. Bem na hora que o povo precisava. E o fenômeno natural destruiu os egípcios bem na hora que precisava o fenômeno natural fazer isso. Então, Deus pode usar de fenômenos naturais? Existem coisas que podem ser explicadas de forma mais natural? Com certeza. Mas isso não pode negar de forma alguma que existam milagres, que existam ações extraordinárias de Deus na história, na natureza. Por exemplo, o milagre do sol, na aparição de Nossa Senhora em Fátima. Pessoas, depois de ser impossível, porque tinham mais de 70 mil pessoas lá no local, e muitas testemunhas, muitas, vendo e relatando a mesma coisa, tentaram explicar o fenômeno, o milagre do sol de forma natural. Só que como é que explica que o fenômeno do sol ia acontecer de forma natural exatamente no dia e no horário revelado por Nossa Senhora aos pastorinhos? Então, poxa, pode ser alguma coisa natural? Pode, mas por que um fenômeno natural que acontece raramente acontece exatamente naquele momento onde estão esperando um milagre? Então, outra coisa, atribuir a autoria dos evangelhos a outros autores. Ele acabou de dizer isso no finalzinho aqui. E dizem que os evangelhos e os outros escritos apostólicos devem certamente ser atribuídos a outros autores. É extremamente necessário que a gente tome muito cuidado com comentários bíblicos. Quando a gente compra uma Bíblia lá com um comentário, uma Bíblia de estudo, seja quais que a gente conhece, tem a Bíblia Peregrino, tem a Bíblia de Jerusalém, que tem algumas notas, algumas introduções. É extremamente necessário que a gente tome muito cuidado com as notas e introduções, porque elas não são inspiradas, não são canônicas. O texto é canônico, e a tradução também não é. Então, o que é o texto original? Nós temos uma tradução do texto, uma tradução do texto do idioma original. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as análises, com os comentários, porque há uma tendência muito grande de ficar negando que o autor, o Evangelho de João não foi escrito por João coisa nenhuma. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Existem algumas dificuldades maiores ainda relacionadas à autoria do livro ao Pentateuco, por exemplo, não pode ser atribuído a Moisés e tudo mais. Parece claro que alguns pedacinhos ali, principalmente depois que narra a morte, depois da morte dele, no finalzinho ali de Deuteronômio, parece que não tinha como ele escrever, mas negar que ele, na maior parte, tenha sido escrito por ele, por causa de estudos contemporâneos, por causa de Richard Simon, por exemplo, que percebeu algumas diferenças ali em algumas partes. Tudo isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Isso não são dogmas. Podem ser que sejam possibilidades, mas a gente tem que prestar muita atenção se isso não faz parte dessa tendência de querer explicar tudo de forma racionalista, e negando toda a transcendência da Escritura e qualquer ato milagroso. Porque se assim a gente for, não sobra nada da Bíblia, não sobra nada. A gente vai negar, vai separar o Jesus bíblico do Jesus histórico, a gente vai falar que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que os milagres de Jesus não existiram nenhum. E isso é extremamente perigoso e condenado pela Providentíssimos Deus, pela
a Espíritos Paráclitos, do Bento XV, e por outras que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Então, o vídeo já está longo, está com 20 minutos, então vamos caminhar aqui para as próximas citações. Não vou citar tudo que eu grifei, porque o vídeo está ficando realmente grande. Então, eu vou pular por algumas partes aqui que eu acho mais importante. Vejam só, documento, ele cita aqui um trecho de um documento do Concílio Vaticano I. Ele cita só como Vaticano, e aqui está entre colchetes primeiro, porque ele escreveu quando não existia Concílio Vaticano II. Então, Concílio Vaticano I sendo citado, concílio de igual autoridade de todos os outros concílios anteriores, que diz o seguinte: é preciso ter como sagrados e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, como são elencados pelo decreto do mesmo Concílio Tridentino, ou seja, o Concílio de Trento já tinha afirmado isso, e como se encontram na antiga edição Vulgata Latina, e a Igreja os tem como sagrados e canônicos, não porque compostos unicamente pelo talento humano tenham sido depois aprovados por sua autoridade, e tampouco pelo simples fato de conter revelação sem erros, mas porque, tendo sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo, tem Deus como autor. Puxa, cara, esse é Concílio Vaticano I, documento do concílio, olha, dizendo aqui, então, que a Igreja, ela não aprova, não é que a pessoa escreveu um negócio tão bom que não teve nenhum erro, foi avaliado, detectou que não tinha nenhum erro, e aí a Igreja falou assim, pronto, agora é canônico. Não, mas porque o próprio Deus foi quem escreveu por meio da inspiração do Espírito Santo, e é uma revelação sem erros. Então a gente tem que olhar para a Sagrada Escritura dessa forma. Outro texto aqui, uma citação de São Gregório Magno, que diz: é verdadeiramente inconsistente querer procurar quem tenha escrito tais coisas, quando se crê fielmente que o autor do livro é o Espírito Santo. Então, ó, é verdadeiramente inconsistente querer procurar quem tenha escrito tais coisas, quando se crê fielmente que o autor do livro é o Espírito Santo. Portanto, escreveu tais coisas quem as ditou para serem escritas. Escreveu aquele que foi o inspirador na obra daquele. Então, veja só. Lógico que São Gregório Magno não acredita que Deus ditou no ouvido do autor, e o autor foi escrevendo as palavras que ele ouvia de Deus. Mas ele está ensinando aqui claramente que Deus inspirou de forma... E o ser humano foi um instrumento. Os autores, os agiógrafos foram instrumentos na mão de Deus para escrever aqui a Sagrada Escritura. E o autor é o próprio Espírito Santo. Veja, cara, não tem erro. Isso é maravilhoso. Não importa tanto quem escreveu, mas porque quem é o autor é Deus, e pronto, acabou. Então essa história de existiam interesses malignos, políticos, interesses maus das pessoas que escreveram a Escritura, interesses de pessoas que queriam oprimir o povo através da religião. Cara, podia teve características das pessoas, dos humanos, de cada autor, de cada escritor. Teve características? Teve. Só que todas estas estavam dentro da providência de Deus, de tal forma que, inspirando Deus a história através da sua soberana providência, os escritos estão ausentes de erros. Não existem erros na Escritura. Ela é a palavra de Deus, sim. Obviamente sabemos, Cristo Jesus é a palavra de Deus encarnada. Mas a Bíblia também é a palavra de Deus no sentido de que ela foi escrita pelo próprio Espírito Santo. Obviamente, através dos seres humanos. E
Por fim, para a gente terminar aqui, ele fala que, e então, o que a gente faz com aquelas aparentes contradições? Parece que tem uma contradição aqui entre esse evangelho e esse outro. Olha aqui, essas informações aqui não batem. Parece que tem uma contradição entre Crônicas e Samuel. Vamos ver. E se alguma coisa parecer inaceitável, é preciso esclarecê-la diligentemente, servindo-se quer do sábio juízo dos teólogos e dos intérpretes, pensando aqui no magistério da igreja, sobre o sentido mais precioso e verossímil do trecho da escritura em discussão, quer examinando com maior diligência a força dos argumentos apresentados contra esse trecho. Nem se deve desistir da pesquisa até que permaneça ainda alguma aparência de oposição, pois, com efeito, como a verdade não pode de forma nenhuma contradizer a verdade, temos certeza de que isso acontece porque caímos em algum erro ou na interpretação das palavras sagradas, ou em alguma parte da disputa. Se nenhuma das duas coisas não aparece ainda claramente, será preciso manter ainda pendente o juízo. Ou seja, se você não conseguiu resolver, bicho, fica quietinho. Mantém pendente o juízo. Com efeito, muitas coisas que por muito tempo foram objeto de oposição à Escritura caíram agora como vazias. Igualmente, não poucas coisas de alguns textos da Escritura, ou seja, tem coisas que você pode queimar com a sua cabeça, não vai conseguir chegar a uma conclusão. Daqui a pouco aparece uma conclusão aí de alguém que você devia ter lido, não leu. Então é isso aí. Que não diziam respeito à fé e aos costumes. Isso está entre parênteses. Foram alguma vez propostas na interpretação sobre as quais, em seguida, foi possível julgar com investigação mais profunda. A Providentíssimos Deus e também a próxima de Bento XV vão também falar contra essa ideia de que a Bíblia só é infalível em questão de fé e costumes, de fé e moral. Não. Então, eu vou falar mais sobre isso na próxima, onde Bento XV fala com mais clareza sobre isso. O tempo, pois, apaga os comentários das várias opiniões, mas a verdade permanece e conserva para sempre o seu valor. Bom, vou terminar por aqui. Então, diante das contradições, das aparentes contradições, o que eu tenho que fazer? Ler comentários bíblicos, pesquisar o que ensinaram os autores, os padres. Quando ele fala padres aqui em maiúsculo, está pensando nos santos padres, nos pais da igreja. O que eles falaram? O que eles ensinaram? O que eles me disseram sobre a Sagrada Escritura? O que eles comentaram sobre? Como eles interpretaram aquela passagem? Qual a solução que eles encontraram para essa aparente contradição? O que a igreja, o magistério da igreja fala a respeito desse texto? Então é isso, meus irmãos. Quer estudar a Sagrada Escritura? Leia os documentos da igreja sobre a interpretação da Sagrada Escritura, para não cair nem no fundamentalismo protestante, condenado lá em 1993 pela Pontifícia Comissão Bíblica, e nem no racionalismo doido condenado aqui pela Providentíssimos Deus, onde nega tudo de transcendente e espiritual. Então é isso, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus. E, se inscreve no canal. Coloca o dedo no sininho aí. Ativa as notificações. Porque daqui a pouco vai ter o próximo vídeo esqueci o nome. Do Bento XV. Do Papa Bento XV. Próximo documento de 1993. Sobre a interpretação das Escrituras. Comentando um pouco sobre a Providentíssimos Deus e reforçando algumas coisas. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima.